E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégio, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central, né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer. Eles combinam entre si com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema, no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando o dinheiro público do Banco de Brasília para cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser um cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? O Lula nomeou errado? Lula nomeou mal? Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh, dentro dessa sua lógica de cortar privilégio, dentro dessa sua lógica de fazer um enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou a medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando para o bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda, por causa do lobby do velho da Havan, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da Havan, a Haddad atendeu o velho da Havan. Como tá com o velho da Havan agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Muito bom, Kim. Primeiro dizer o seguinte, você sabia que deputado e senador tinha 14º e 15º salário? Tinha? Tinha, eu era senador. Sabe quem foi o projeto que acabou? Terceiro, 14º. O quarto, um escândalo. Um escândalo. A autora do projeto foi a Gleisi. Eu fui o relator do projeto. Em todo o Senado, eu fiz toda a discussão. Ficou um constrangimento tão grande lá no Senado e na Câmara que foi votado, foi aprovado. Eu estou aqui agora, nós colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e, sinceramente, é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte, o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil, e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo, para ser votado agora nesse bolo, a questão do super salário. Nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, porque estava tendo a lobby lá dentro com o velho da van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento, que queriam colocar 60%, o parlamento votou. Você sabe que, você pode até dizer, o presidente podia ter vetado, podia, mas seria uma crise política. O Lula resistiu o tempo inteiro, digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Vamos lá, deputados. Você sabe que essa questão dos deputados acaba entrando no debate muito do seu Estado, né? Então o Estado quer perder deputados. Aí existe uma movimentação do próprio Estado para dizer, olha, é injusto perder por um critério do IBGE. A gente votou, os deputados que votaram nesse sentido. Eu quero dizer uma coisa a você aqui, Kim.
do jeito que está esse debate na sociedade, com essa dificuldade de aceitarem a contribuição dos ricos com essa crise no IOF, eu sou a favor agora do veto do presidente da República, tá? Não tem jeito, não. Nós temos que colocar o dedo na ferida agora. Então, eu acho que nós temos que aprovar aquela medida provisória que cobra dos mais ricos. Eu acho que o presidente da República ele tem um poder de vetar. E ele pode fazer isso. É claro que a Câmara, agora, tudo que o presidente faz, não pode fazer isso. É crise com a Câmara, é crise com o Congresso. Eu acho que, no mesmo caso do IOF, puxa, o poder executivo entrou em prerrogativas do legislativo. Não é verdade. Aquilo era um direito, era uma competência exclusiva do presidente da República. Então, o veto, nesse caso do aumento do número de deputados, está com o presidente da República. E eu, nessas circunstâncias que a gente está vivendo, defendo que ele vete. Com você, Kim, réplica. Vamos lá. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar a blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. E aqui eu não vou passar pano pra um, não. Os bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. Nem pediram votação nominal. Votaram simbolicamente a favor e orientaram a favor. E o PT orientou a favor. Se o PT era contra, se o Lula era contra, a Janja era contra, o PT e o governo poderiam ter orientado contra e ser derrotados pelo Congresso. É do jogo. Aí você me diz... E ainda tinha o veto do Lula, que você falou. Ó, Lula poderia ter vetado, mas aí criaria uma crise política com o Congresso. Pô, agora o Congresso aprova um PDL com 388 votos, o governo entra no Supremo, vários deputados do PT começam a publicar a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Isso é uma crise política muito maior do que se o Lula tivesse vetado taxação de blusinha. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente para marcar voto contra fui eu. O único, tá registrado em um vídeo. Agora, se você me diz... na taxação da blusinha, que o Lula que é contra, que o Lula é contra, que o Haddad abriria a mão da arrecadação que ele teve a partir dessa taxação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço o compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Porque você tá falando que você é contra, que o Lula é contra, então eu quero apoio seu do Lula pra gente revogar a taxa de blusinha. Apresenta agora, a assessoria pode apresentar, pode assinar em meu nome, pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. A Haddad tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Bom, vocês são contra, então vamos lá. E o outro ponto, você votou a favor do aumento do número de deputados. Aí agora você diz, não, eu quero que o Lula vete. Pô, então você defendesse desde o início, você conta, né? Pô, você dizer, não, votei, agora eu quero que vete. Aí fica um negócio meio aí. E o outro ponto para finalizar é dizer o seguinte sobre privilégio. Eu tenho uma PEC anti-privilégio para constitucionalizar a vedação de qualquer verba indenizatória, ultrapassar o teto e acabar com férias de 60 dias. O PT, na legislatura passada, assinou. O PT todo assinou. Nessa legislatura, nenhum deputado do PT assinou a minha PEC. E não adianta a proposta que foi enviada pelo governo, porque a proposta que foi enviada pelo governo ou é projeto de lei complementar ou é projeto de lei ordinário, que o Supremo ou o Conselho Federal de Justiça derruba numa decisão administrativa ou mesmo numa decisão judicial. Se a gente constitucionalizar, aí sim a gente resolve o problema. Mas até agora nenhum deputado do PT assinou. E olha que na legislatura passada todos assinaram. Não esquece de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Toca da Onça. Obrigado.